Veja que de início a palavra de Deus diz bem assim: depois da morte de Moisés. Estamos em um texto da Bíblia, o qual o Senhor está levantando um novo líder para o povo de Israel. O Senhor está levantando nesse momento alguém que antes mesmo de ser líder, ele já se posicionava como líder. Ele já tinha a posição o qual o Senhor precisaria que ele estivesse para o momento de dificuldade que eles iriam passar. O Senhor já tinha preparado, você vê aqui no texto, no decorrer do texto, que o Senhor vai falando com Josué e vai acrescentando algumas coisas. Por exemplo, acompanhe, cumpra todos os mandamentos que Moisés te passou, te ordenou. Então você percebe que a narrativa do texto, ele mostra para a gente que Josué era alguém que estava se preparando. Era alguém que estava posicionado em Deus para executar um propósito maior para o povo de Deus. E esse momento que nós vemos aqui, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes, que esse texto é muito rico. Se você for prestar atenção na Bíblia, toda vez que o Senhor levanta um profeta, levanta um líder, toda vez que o Senhor determina alguém para fazer algum propósito, alguma função, o Senhor está olhando para uma geração por completo. O Senhor está olhando para todo um povo. Entenda que quando o Senhor chama qualquer que seja o profeta, líder, sempre há algo específico no chamado dos mesmos. Sempre o Senhor trata com eles, ainda que com um propósito, que é levar salvação para o povo, que é direcionar o seu povo, ensinar o seu povo, mas o Senhor, Ele trata de maneira peculiar com cada um deles. Preste atenção que a palavra que Deus direciona no chamado de Josué para essa grande obra, para esse grande feito que Josué junto com o povo iria passar, iria conseguir fazer, o Senhor olha para ele e diz bem assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Irmãos, tudo dentro da palavra de Deus, tudo que está escrito nesse lugar, tudo que está escrito aqui, a gente crê que a palavra de Deus ela é inerrante. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então entenda que tudo que está inserido na palavra de Deus, ele sempre vai trazer algum ensinamento, tem um objetivo de estar lá. Se você olhar de início, logo após ele afirmar que Josué tinha falecido, ele começa a falar, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num. Josué era um homem que a sua família era uma família simples, entre aquelas que estavam ali. Ele está mostrando aqui, Josué é filho de Num. Josué é um jovem, se colocou numa posição ali, auxiliando Moisés, se colocou numa posição de servir ao Senhor. Mas Josué em si, ele não tem nada dele que seja espetacular ou que seja extraordinário. Ele não tem nada dele que seja extraordinário. Ele é uma pessoa comum. Por isso que a Bíblia demonstra isso para a gente dizendo, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Pense você, irmãos, o Senhor quando nos chamou, olhe para você agora, para dentro de você e pense, quem você era quando o Senhor te chamou? Aonde você estava, o que você estava fazendo quando recebeu talvez um convite para vir à igreja, um convite para estar em uma determinada convenção, palestra, seja como foi que chegou esse convite a você. O que é que você fazia da sua vida naquele tempo? Por onde você andava, sobre o que você falava? Você era uma pessoa comum, alguém talvez improvável de dar certo em algum aspecto da sua vida. Improvável de talvez de as pessoas olharem para você e dizer bem assim, esse aí não vai dar em nada. Esse aí não vai ter um futuro muito bom. Até a sua própria perspectiva de futuro talvez fosse diferente daquilo que o Senhor já te mostra hoje. Sabe o que acontece? É a mesma coisa que aconteceu com Josué. Apesar de Josué ser filho de Num,
ser um rapaz, um jovem comum, o Senhor olhava para Josué de acordo com aquilo que o Senhor já tinha criado Josué. Quando o Senhor olha, por exemplo, para Davi, o profeta Samuel olha para Davi e diz: Senhor, será que é esse cara aqui mesmo? Pense você, Samuel, diante dos irmãos de Davi, aqueles homens prontos para a batalha, aqueles homens fortes, robustos, e o Senhor olha para Davi e diz: é ele que você vai ungir, Samuel. Sabe o que é que eu entendo diante disso, diante de Josué, diante de Davi? É que o Senhor, quando Ele olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não está enxergando aquilo que nós enxergamos em nós. Ele está enxergando além, porque foi Ele quem nos criou e Ele sabe onde nós podemos chegar nele. Então, o Senhor olha para Josué e diz assim: Josué, olha, seja forte e seja corajoso. Por que, Josué? Você vai continuar a corrida que Moisés parou, que Moisés finalizou. Agora é o seu tempo, Josué. E agora, para e pensa na situação desse jovem. Irmãos, a situação desse jovem, o momento desse jovem, não poderia se encaixar outra palavra senão essa: seja forte e corajoso. O povo de Deus já estava há anos no deserto, já estava há anos esperando a entrada na terra prometida. Talvez tinha muitos deles que já não acreditassem que isso iria acontecer. Muitos deles, para você ter ideia, enquanto Moisés subia ao monte do Senhor para orar, para falar com o Senhor, enquanto Moisés estava lá falando com Deus, que quando ele descia, eles já tinham feito um bezerro de ouro. Eles estavam adorando outros deuses. Logo a gente entende que se eles não tinham mais o temor ao Senhor, que dirá a promessa que o Senhor tinha feito. E é esse povo que Josué irá liderar. É o povo que murmurava, é o povo que indagava direto a Deus, que ficava direto indagando no Moisés e dizendo: não era melhor termos deixados no Egito, onde nós estávamos, comendo cebola do Egito? E esse jovem agora estaria à frente desse povo. Ele tinha uma grande missão. Ele tinha em suas mãos algo que não seria fácil. Ele tinha um povo que, se olharmos bem, poderíamos até dizer que estavam em um processo de crise existencial. Um povo que não estava satisfeito com nada. E ele tinha que lidar com esse povo. E aí entra a palavra de hoje: coragem nos tempos de crise. Nós temos que ter o que Deus derramou sobre a vida de Josué nas nossas vidas. Nós temos que ter essa percepção de que é necessário termos coragem. Coragem para enfrentar as nossas lutas internas, coragem para enfrentar as crises que sempre irão existir. Irmãos, estamos na maior crise, eu acredito que a humanidade já passou, uma das. Mas ela não foi a única, já tivemos outras. Já tivemos crises econômicas que devastam países. Já tivemos tantos tipos de crise no mundo, na nossa sociedade, no nosso contexto Brasil. Tivemos tantas crises e, entenda, as crises, elas sempre virão. As crises emocionais, as crises que nós temos existenciais com nós mesmos, a falta de entender a nossa identidade em Deus. E o Senhor diz para esse jovem agora, seja forte e seja corajoso. Mas o Senhor não disse somente isso a ele. O Senhor disse também uma coisa, que Ele disse que estaria com ele a todo o tempo. Por onde quer que ele andasse, ele seria abençoado. Por onde quer que ele andasse, o Senhor estaria garantindo a vitória. De igual modo, irmãos, a palavra, quando se fez carne, Jesus, quando esteve no nosso meio, quando se fez carne, quando habitou um corpo humano, Ele disse o seguinte, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos.
Isso é uma dose de coragem para as nossas vidas. Que é outra dose de coragem que o Senhor dá para as nossas vidas, quando Ele diz bem assim, ó, o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Em outras traduções você vai ver que a palavra de Deus trata o Espírito Santo como o Espírito de poder. Paulo já usa umas palavras que ele diz o seguinte: espírito de ousadia. Ah, David, como é que você fala de coragem nesse tempo? É aí que está a questão. Só existe coragem a partir do momento em que existe medo, insegurança, indecisão. Não tem como você ser corajoso se não houver uma situação que provoque em você medo, que provoque em você indecisão, que provoque em você insegurança. A coragem, ela só passa a existir a partir do momento que há necessidade de que você seja corajoso. Então, quando Deus estava olhando para Josué dizendo, Josué, seja forte e corajoso, é porque o Senhor, Deus, já sabia tudo que aquele jovem iria enfrentar na sua jornada. O Senhor já sabia tudo que ele iria precisar fazer na sua jornada. O Senhor sabia por onde ele iria passar em toda a sua jornada, até alcançar o objetivo que era a terra prometida. Mas o Senhor estava garantindo, ó, eu estarei com você. Jesus garantiu para mim e para você, eu estarei com você. Seja forte, seja corajoso. Ah, como é que a gente aplica essa coragem? Como é que a gente faz a coragem acontecer? A gente vai dar uma olhada no que alguns trechos bíblicos que ele mostra sobre coragem para as nossas vidas. Irmãos, a gente só vai conseguir viver o extraordinário, só vamos passar a viver as bênçãos de Deus a partir do momento em que nós entendermos que o Senhor, Ele derramou um espírito de poder nas nossas vidas, que vai além de qualquer medo, porque Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não há por que termos medo no sentido de paralisarmos. O medo, ele nos paralisa. O objetivo do medo é: eu não vou porque tal coisa vai acontecer. Eu não vou fazer isso porque estamos em pandemia. Eu não vou fazer isso porque estamos em crise. Eu não vou fazer isso porque eu não sei o que vai acontecer. Isso, o medo, ele vai te paralisar. O medo, ele vai te fazer ficar em uma posição o qual você não vai nem para frente e nem para trás. E a Bíblia diz bem assim, ó, eu os vomito da minha boca, porque vocês não são quentes e nem frios, são mornos. E quando nós estamos parados, nós estamos em uma posição o qual o inimigo das nossas vidas deseja que estejamos. Quando nós não estamos talvez passando por dificuldades, lutas, estamos passando por algo que precise que nós viemos a perseverar, a testar a nossa fé. Ô meu irmão, talvez nós estejamos em uma zona muito perigosa, em cima do muro. Entenda que quem está em cima do muro é uma pessoa que não tomou partido nem para um lado e nem para o outro. E o Senhor, Ele diz bem assim, ó, que a palavra de vocês sejam sim e sejam não. Que as palavras de vocês sejam sim e sejam não. O Senhor está dizendo, ó, coragem. Estamos em uma pandemia, estamos, mas lembra daquilo que eu coloquei no seu coração, e isso vai se cumprir. Você precisa de coragem. Você precisa de coragem porque o Senhor que te chamou, Ele garante sobre a sua vida. Estamos inseridos, estamos vivendo uma campanha chamada Profetizar. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre essa questão de você ter você profetizar, você declarar algo na sua vida. Mas você só consegue declarar algo na sua vida que você não está vivendo ainda, se você tiver coragem de romper a sua percepção humana. Precisamos romper aquilo que nós estamos enxergando, precisamos romper aquilo que está diante de nós.
porque senão nós ficaremos paralisados, nós ficaremos em uma zona o qual estaríamos em cima do muro, e o Senhor te chamou para desfrutar das mais ricas bênçãos dEle, ainda aqui nessa terra. Se crerdes e obedecerdes a minha voz, os meus mandamentos, comerás o melhor dessa terra. Para viver isso, tanto eu quanto você, nós temos que ter uma posição que Josué tinha. O nosso problema é que nós sempre esperamos as coisas acontecer. Eu sempre espero algo dar errado para mim começar a orar. Eu sempre espero algo começar a sair do controle para que eu possa olhar os recursos que eu tenho em Deus para solucionar aquilo. Você prestou atenção que o Senhor não perguntou a Josué: Josué, você quer? Você tem como? Não. O Senhor disse a Josué o seguinte: Moisés morreu. Ele era meu servo, e ele chega para ele, que era auxiliar de Moisés, e diz o seguinte: agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão. A jornada vai começar. O Senhor não perguntou a ele se ele iria. Sabe por quê? Porque Josué já estava na posição. Josué já estava pronto. Josué, ele já fazia o que ele deveria fazer. Só que Josué, entenda que ele estava debaixo de uma liderança que era Moisés. Então, a partir do momento em que essa liderança agora já não existe mais e o Senhor o abençoa, Josué não precisa nem pensar. Com certeza, irmãos, Josué, com certeza, no mínimo ele se arrepiou. Ele disse: mas eu vou fazer isso. Mas entenda, ele estava tão pronto que ele não precisou nem pensar muito, que o Senhor já disse assim a ele: Josué, seja forte e seja corajoso. O que você precisa, você já tem, Josué. Você tem a minha presença, você está na minha presença, Josué. Josué, você já tem acesso direto a mim, pelo seu posicionamento. Aí às vezes a gente se pega em algumas situações, o qual a gente vai orar, às vezes a gente não sabe nem como orar, mas não é, pastor, no sentido de não estar aguentando o sofrimento, não. É a falta mesmo da oração. É a falta do contato com o Senhor. E entenda, a coragem em Deus só vem de Deus. Não tem como termos coragem em Deus se não for dEle. E para ter acesso às bênçãos do Senhor, o Senhor diz bem assim: vós agora sois filhos de Deus. São herdeiros e co-herdeiros nas regiões celestiais. Não nos falta nada para alcançar o que queremos, porque o Jesus ainda garante bem assim: tudo o que pedires em meu nome vos será dado. Coragem. Coragem. Seja forte e seja corajoso. É necessário que no tempo que viemos a expressar a nossa coragem, demonstrar a nossa coragem, já estejamos prontos para isso. Já estejamos aptos para isso. É em um tempo, por exemplo, de crise, como nós estamos agora indo para o 2º ano, que o Senhor chega no seu coração e diz bem assim: as portas se fecharam, mas deixa eu abrir uma porta diferente para você. Quantas pessoas não teve a oportunidade, ou o Senhor não deu a oportunidade de trabalhar para si mesmo, e enquanto elas simplesmente estão olhando para uma porta que se fechou. Crie, traga à existência aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Determine sobre a sua vida, profetize sobre a sua vida que Jesus, o Efatá, as portas estão abertas sobre a sua vida. Não importa para onde essa porta vai dar, o importante é que o Senhor está contigo. E se Ele está com você, é garantido que essa porta resultará em bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua casa. A garantia que nós temos está em Cristo, irmãos, deve nos levar a um patamar de pensamento, a um patamar de autoridade diferente das outras pessoas. A verdade, se eu te perguntar aqui agora, com certeza, você nesse tempo que estamos vivendo, já passou por alguma dificuldade, já passou por alguma luta. Alguns aqui já estiveram enfermos, alguns aqui com certeza, por exemplo, já pegou a Covid.
E assim sucessivamente, cada um na sua particularidade já passou por algumas coisas. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: você está aqui. O Senhor tem te sustentado, tem faltado algo na sua vida. Você já pensou nisso? Você já pensou na oportunidade que você tem de se levantar, de respirar? Então, porque a gente fica travado nos nossos medos, a gente fica paralisado nos nossos medos quando nós pensamos em profetizar, em viver algo profético, em viver algo que o Senhor reservou e separou para as nossas vidas. Eu estava conversando, tem 2 dias e ontem, eu estava conversando isso ontem, que aquilo que nós não alcançamos ainda é porque nós não tivemos a percepção disso. Quer ver como isso é engraçado? Hoje, eu digo a você bem assim, ó, nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aí todo mundo diz, amém, glória a Deus, aleluia. Porque nós temos o entendimento de que sim, somos herdeiros em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas se você não tivesse a percepção, o conhecimento disso, você diria amém? Dificilmente. E ainda que dissesse, diria sem consciência do que está afirmando. Porque você não tinha o conhecimento disso, você não tinha percepção disso. Entenda que quando você cria uma percepção a respeito de Deus e das suas promessas para a sua vida, aquilo passa a existir na sua vida. Quando você profetiza algo, você está trazendo algo que não, dando existência a algo que não existe. Nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. Se algo não existe na sua vida ainda, é questão de tempo. Pegue a percepção de que já existe e Ele dará conta de criar e te abençoar. Entenda isso. Entenda a percepção. Quando Jesus entrou naquela cidade, disseram bem assim, na cidade em que ele nasceu, e disseram que Jesus ali não realizou muitos milagres. Porque a percepção que as pessoas tinham de Jesus, como o pastor Wellington fala aqui, a percepção que as pessoas tinham de Jesus era de Jesus jogando bola de gude. Era de Jesus correndo na rua. A percepção que eles tinham não era de Jesus, filho de Deus. Eles tinham a percepção de que era Jesus, filho de Maria e José, o carpinteiro. Então, o filho de Maria, José, não pode fazer nada por mim. Mas o Filho de Deus, Jesus, Cristo, o Verbo que se fez carne, pode fazer tudo, qualquer coisa por mim. Então entenda que a percepção atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. E talvez seja a percepção que você tem de você hoje, nesse momento, ou do que você passou, que impede de que você tenha coragem para viver aquilo que o Senhor já derramou sobre você. Mude. Quando a palavra de Deus diz assim, transformai-vos através da renovação da vossa mente. Como é que você tem pensado sobre a sua vida? O que é que você tem vivido? O que é que você tem enxergado com os teus olhos? Quando nós passamos a profetizar, como já foi dito aqui, nós começamos a declarar o agir de Deus nas nossas vidas. Mas nós só iremos crer, acreditar, ter fé no que nós estamos profetizando a partir do momento que tivermos coragem e sermos fortes diante de quem somos e do que estamos vivendo, para que, a partir da nossa percepção, possamos criar outra. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que hoje eu não tenho emprego, estou desempregado. Eu estou dizendo que hoje as coisas estão difíceis para mim. Eu tenho a percepção disso. Mas o Senhor Jesus Cristo diz bem assim, você é mais que vencedores em Cristo Jesus. Então a minha percepção, ela tem que mudar a partir desse ponto de vista. Espera aí, se o Senhor está dizendo que eu sou mais que vencedor, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que nele eu vou vencer. Se o Senhor está dizendo que eu sou mais que vencedor, então eu posso sim orar por enfermos e eles serão curados.
Eu posso sim fazer algo diferente dentro da minha casa e algo diferente irá acontecer, porque a autoridade que nos foi dada está sobre o nome de Jesus. No nome dele todos os demônios se sujeitam. É o nome que está acima de todo o nome. Nós temos que passar a enxergar a nossa vida com uma percepção diferente. Com uma percepção de um Deus que está dizendo para mim e para você: meus filhos, sejam fortes e sejam corajosos. Sejam fortes e sejam corajosos. Continuando o texto. Josué 10, 1:10. Provavelmente na sua Bíblia também vai ter esse tema. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Irmãos, entenda agora o que foi que o Senhor estava dizendo a esse jovem. Esse ponto aqui, e até a morte de Moisés, onde a gente leu antes, esses homens já tinham noção do que eles iriam enfrentar. Porque o Senhor deu lá uma ordem a Moisés e assim foi feito, da forma que Moisés queria que fosse feito, mas foi feito. E esses homens, eles foram enviados, espias foram enviados para a terra prometida, para dar uma olhada na terra. Eles foram lá, viram que a terra de fato manava leite e mel. Trouxeram cachos de uvas, que a Bíblia diz que 2 homens tinham que levar um cacho. Então, era uma terra frutífera. E a percepção daqueles homens, eram 10 homens, de 8 deles, a percepção deles era: nós somos gafanhotos comparado ao povo que existe lá. Lá é terra de gigante. Nós nunca iremos conseguir vencer aquele povo. E eles continuam dando aquele relatório, e o povo começa agora a desanimar, o povo começa agora a ficar meio que naquela indecisão, se ia, se não ia, se iam vencer, se não iam vencer. E detalhe, desde quando eles saíram do Egito, o Senhor vinha dizendo: vocês entrarão na terra que eu prometi a vocês. O Senhor vem dizendo: os inimigos se sujeitarão a vocês, ninguém resistirá a vocês. Então aquele jovem pega essa responsabilidade, e agora ele olha para o povo e diz bem assim: vamos começar a se preparar, que daqui a 3 dias nós vamos entrar naquele lugar. Esse jovem faz isso porque no tempo de crise, de indecisão, ele foi um dos jovens que teve a percepção de Deus. Enquanto as pessoas diziam: isso vai dar ruim, e isso não vamos conseguir, nós somos gafanhotos, eles são maiores, eles são gigantes, esses homens diziam: quem é maior que o nosso Deus? Se Deus nos prometeu, nós iremos conseguir. E essa era a percepção desse jovem. Ele olhava para toda a situação e nele ele tinha convicção e a certeza de que ele iria conseguir com o povo. Mas não é porque ele era alguém extraordinário, mas porque Deus tinha colocado nele um espírito extraordinário de coragem. E é o espírito que habita em nós. E aquele jovem, a partindo daí, você vai ver que agora ele começa na terra prometida, tomar cada lugar. Ele começa a invadir cada cidade, ele começa a invadir cada lugar e ter vitória, porque a vitória estava garantida em Deus.
A vitória não estava garantida em Josué, em Moisés, em Arão. A vitória estava garantida em Deus e na promessa que Ele tinha. Aquilo que Deus promete para mim e para a sua vida já está garantido, já foi derramado sobre as nossas vidas. Cabe a nós nos preparar para tomar posse disso. Se prepare para tomar posse daquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Em nome de Jesus, creia que aquilo que você tem pedido a Deus ainda é pouco perante aquilo que Ele irá derramar sobre a sua casa. Em nome de Jesus, creia nisso. Creia nisso, porque apesar de vocês estar vendo a minha pessoa nesse lugar, é o Espírito Santo que testifica no seu coração. Ele conhece, Ele sonda o coração de cada um que aqui está, de cada um que está em casa nesse momento. Entenda isso, o Senhor, Ele vai te levar para um tempo onde você vai viver o extraordinário, porque o extraordinário não depende de quem você é, tem a ver com quem Ele é, e Ele é fiel nas nossas vidas. Então somente tem uma percepção diferente de todos que estão lá fora. Sabe o que é que muda da gente para quem está lá fora? Quando eu falo lá fora, eu estou falando pessoas que não estão na presença do Senhor, ou pessoas que não lutam pela presença do Senhor. Não é que nós sejamos privilegiados, é porque nós, eu, você e quem está em casa agora com a sua família, decidiram, quiseram, escolheram estar nesse lugar, escolheram estar na presença do Senhor Jesus. Até aqui eu ainda não vi um relato de o Senhor Jesus obrigar alguém a fazer alguma coisa. Mas entenda, existe uma lei na Bíblia que ela não falha. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se você está plantando perseverança, meu irmão, você vai colher honra. Pode ter certeza disso. Tudo aquilo que você tem semeado na casa do Senhor, o Senhor irá derramar sobre a sua vida, mas não entenda que é uma barganha. Não. Porque às vezes a gente tem que ter cuidado em explicar essas coisas que às vezes as pessoas entendem. Não, quanto mais eu der, mais eu tenho. Não se trata disso. Inclusive, o nosso Deus, Ele é tão misericordioso que ainda que nós não venhamos a entregar algo de nós a Ele, Ele já entregou tudo que Ele tinha a nós. Nosso Deus é poderoso e é maravilhoso. Então, nós precisamos mudar a nossa percepção. Nós precisamos mudar a situação que vivemos a partir daquilo que nós declaramos com as nossas bocas. A partir daquilo que enxergamos como dificuldade nas nossas vidas. Porque o Senhor, Ele garante para mim e para você que nós viveremos o melhor dEle sobre essa terra. Você crê que você pode viver o melhor de Deus? Sabe, irmãos, se começarmos a entender mais o que a Bíblia e o que os profetas, o que Jesus dizia quanto à fé e crer, com certeza eu e você estaremos vivendo ainda melhores do que já vivemos hoje. E que bom, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Que bom que isso é que Ele é assim. Que bom que Ele é assim. Porque a partir desse ponto de vista que Deus é assim, nós sabemos que a todos os dias a misericórdia dEle se renova em nós. E nós temos uma nova oportunidade todos os dias. Nessa noite eu quero que você saia daqui com um pensamento na sua cabeça. Quero que você saia daqui com uma percepção diferente na sua cabeça. Saia daqui hoje crendo que você é uma pessoa forte e corajosa em Cristo Jesus. Forte e corajosa em Cristo Jesus. Que quando vir tempestades, que quando vir desertos, vai ser sofrido, vai, mas você sabe quem estará com você em meio ao deserto e em meio às tempestades. Tudo que passamos na nossa vida, eu posso te falar que tudo que eu, David, já passei na minha vida,
tem me levado para um local onde eu enxergo a presença de Deus em todo o tempo que eu vivi até aqui. Eu enxergo a presença de Deus até nos momentos em que eu poderia ter escolhido mais de Deus para a minha vida, e eu preferi dar ouvidos a mim mesmo. Sabe, momentos da vida em que às vezes a gente se acha tão certo, tão preciso ali, tão cirúrgico no que estamos fazendo, que esquecemos o que Deus já nos mostrou, o que Deus já nos deu. E a Bíblia ela ainda diz bem assim, para comprovar isso, que maldito o homem que confia no outro homem, porque o coração do homem ele é enganoso, mas o nosso Deus é fiel. Nosso Deus é constante. O nosso Deus tem cada vez mais sobre a mim, sobre a sua vida, vontade de nos fazer prosperar. Prosperar, não estou falando simplesmente de financeiro, eu estou falando prosperidade. Prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Relacionamentos prósperos, vida financeira próspera, a bênção de Deus na nossa saúde. Prosperidade em todas as áreas. Que você entenda que, ainda que as coisas não estejam bem, olhe o que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Olhe o que o Senhor tem feito sobre a sua vida. Ele está te dando condições de você ter cada vez mais coragem de ir à frente e buscar aquilo que Ele já decretou sobre você. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Feche os olhos em nome de Jesus. Sorrir, me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que meu pai diz pra mim. Sua
Senhor Deus, é bem certo, meu Pai, que temos medo. É bem certo que temos dúvidas no nosso caminhar. Temos indecisões no nosso falar. É bem certo, meu Deus, que temos instabilidade no momento. É bem certo que não sabemos, meu Pai, o que irá acontecer com nós daqui para frente. É bem certo, Deus, que nós somos pequenos e falhos, mas temos a certeza e a convicção de que no Senhor somos fortes e corajosos. Temos a convicção que no Senhor somos mais que vencedores. Pai, em Ti podemos profetizar sobre a nossa casa. Em Ti podemos declarar cura sobre as nossas famílias. Em Ti podemos declarar prosperidade no nosso lar. Em Ti, Deus, podemos dizer Efatá, que as portas se abram sobre as nossas vidas. Em Ti, Deus, podemos declarar um futuro próspero. Em Ti, Deus, podemos, meu Deus, nos curar das nossas fraturas emocionais. Em Ti, meu Deus, podemos nos curar dos nossos relacionamentos mal resolvidos. E em Ti podemos profetizar vida sobre tudo. Deus, em nome de Jesus, profetizamos nesse lugar a vida de Cristo em nós. Profetizamos nesse lugar que o sangue de Jesus irá lavar, meu Deus, tudo aquilo que traz culpa sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus possamos viver um tempo no qual nós iremos profetizar. Profetizar diante da enfermidade, profetizar diante da crise, profetizar diante do deserto, das tempestades, profetizar que iremos viver o extraordinário do Senhor. Profetizar, Senhor, que iremos, por onde nós passarmos, onde nós pisarmos, seremos bem-sucedidos em Cristo. Profetizamos, meu Pai, que em nome de Jesus a nossa casa é do Senhor. Profetizamos em nome de Jesus que iremos viver um tempo, Pai, onde veremos a nossa casa Te servindo, onde veremos a nossa casa cultuando o Teu nome, adorando o Teu nome, Senhor. Queremos viver esse tempo e cremos que esse tempo já existe, partindo, meu Pai, do pressuposto que o Senhor é Deus e é fiel sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de simplesmente Te adorar, Te engrandecer e ouvir a Tua voz nos dizendo: seja forte e corajoso, simplesmente não desanime, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus que nunca perdeu uma batalha. Eu sou um Deus forte. Obrigado, meu Deus, pela Tua voz em nossos corações. Obrigado pela Tua voz, meu Deus, em nossas vidas, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Oramos, meu Deus, ao Senhor, porque sabemos que do Senhor procede toda a vida. Procede toda a vida. Como o Senhor nos criou, Pai, cria em nós o hábito, o entendimento de que podemos, de igual modo, de forma semelhante ao Senhor, criar e mudar toda a realidade contrária que há nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós cremos nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.